Boa tarde, igreja. Vamos nos acomodar aí, o pessoal está aí atrás, preparando assim para o nosso momento de adoração, nesse lugar que o Senhor reservou para nós, tão bonito. Mas mais bonito que o lugar é a presença de Deus aqui. A obra da criação, a Bíblia fala que manifesta a grandeza e a glória de Deus, mas nas nossas vidas a glória de Deus é manifestada pela pessoa de Jesus nos nossos corações. Amém? Amém? Eu sei que depois do almoço dá vontade de dar uma cochilada, mas vamos manter firme aí o corpo e a mente aí, nesse propósito de nós adorarmos a Deus aqui nesse lugar. Nós vamos cantar o hino 284, que é um dos hinos que foi cantado quando o pastor Silas, nossa irmã Eldina, foram enviados e chamados para o campo missionário, e tem tudo a ver com esse momento de missões que nós estamos tratando aqui nesse mês de agosto. Aqueles que sabem, cante junto conosco. Dona Lídia, dá uma força para nós aí. Sei que a senhora conhece o cântico aí, dá uma força para nós aí. Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara embranquecer em que eu deverei trabalhar. Se pois há caminhos que eu nunca segui, uma voz a chamar-me ouvir, direi, meu Senhor, confiado em Ti, estou pronto a Teu mando seguir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão perdidos que eu devo buscar. Senhor, sem a Tua presença real, meu trabalho há de fortalecer. Darei a mensagem, me firme e leal, estou pronto a cumprir Teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Um canto modesto eu quero encontrar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. De Ti meu sustento só dependerá, e de tudo me hás de prover.
a tua vontade alinhar será. Estou pronto a abrir meu ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti, pronto a obedecer. Amém. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor tocou no nosso coração e nós ouvimos a Tua voz e desde então temos seguido, ó Pai, o Senhor. Obrigado, Pai, porque nessa caminhada o caminho é estreito, apertado, mas o Senhor tem cuidado e tem estado conosco dia após dia, e nós te louvamos por isso, Deus. E nessa caminhada, Senhor, nós possamos viver como acabamos de cantar, em obediência ao Senhor, em obediência à Tua palavra, para fazer, ó Deus, a Tua vontade, e para que o propósito do Senhor na nossa vida seja cumprido, que o Senhor nos capacite para isso, e que o Senhor nos dê, ó Deus, sempre um ouvido atento à voz do Senhor, para fazer a Tua vontade e levar a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração neste lugar. Nós assim nos achegamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos. Amém. Amém? É muito bom a gente ver a igreja, né? Presente. Como algumas crianças dizem que não estavam mais aguentando, né? As aulas só no presencial, mas a gente sabe também como que é bom a gente cultuar com gente interagindo com a gente. Isso é muito bom. E aí a gente vê a importância do acampamento, né? Nesses anos todos, a gente trabalhando com a igreja, né? Sempre dando relatório do que está sendo feito no sítio, as coisas que aqui estavam acontecendo. E Deus está dando a oportunidade da gente desfrutar agora daquilo que nós investimos lá atrás e como tem sido bom para nós como igreja, né? Do maior ao menor, esse amor para com o nosso sítio, né? O acampamento que Deus deu. Como está sendo bom na dinâmica da igreja. Deus continue nos abençoando. Amém? Eu queria ler com os queridos um texto lá de Neemias, capítulo 8. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 2, que diz assim, Neemias 8, verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está defronte à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Alguns irmãos estão desde manhã aqui, né? Ouviram na parte da manhã, ficaram e agora estão retornando, né? Mas na época de Neemias leu, era uma época fria, um diz que era um período chuvoso, né? Foi da manhã ao meio-dia, e em pé, Neemias num púlpito de madeira como esse aqui, ele pregava, não tinha microfone, não tinha grupo de louvor, pregava, daqui ouviam, passavam de lá, e assim, todos ouviam, todos que entendiam a palavra, estavam ali atentos, bebendo da palavra, porque foi algo que penetrou no coração deles, porque eles estavam voltando do exílio, estavam voltando do templo, para a casa do Senhor, muitos chorando, mas havia uma alegria muito grande pela oportunidade de ler a Bíblia e entender o recado de Deus. Nós estamos trabalhando nesse mês, com o mês de missões. Deus tem dado a graça da palavra dele estar chegando em muitos lugares, em muitas etnias, em muitos povos, e muitos têm recebido a lei, a palavra de Deus assim, estão entendendo porque ela está sendo traduzida na sua própria língua, eles estão entendendo e Deus está fazendo uma obra, e nós louvamos a Deus, porque Deus tem dado mentes brilhantes,
punhos, mãos hábeis, e tem feito da pena uma língua habilidosa, e esses povos têm sido alcançados. Eu estava conversando com o pastor Silas, como é difícil para o missionário, para o antropólogo, aquilo que vai entrar, porque às vezes o índio fala uma língua, mas aquela língua que ele fala, ele não tem ela escrita. Então ele tem que traduzir aquilo que ele está falando numa linguagem escrita, para depois alfabetizá-lo, para que ele entenda aquela escrita, para que a Bíblia esteja na mão dele, para que ele possa ler e assim entender a palavra de Deus. Então é um trabalho assim grandioso, extraordinário, e nós temos que louvar. E nós temos uma facilidade, você pega a Bíblia hoje, você lê na linguagem que você quer, de revista corrigida, atualizada, teen, jovens, você quer, nós temos, né? A grande dificuldade é que às vezes não se lê. Eles ouviam e atentos, homens e mulheres, os que podiam entender. Então, por isso o projeto Missões, né? Que não é algo que é feito só em agosto, mas algo que é feito diariamente. Nós temos que entender que esse é o nosso ministério, né? Então, quanto assim nós ofertamos, quando a gente traz no altar as nossas ofertas missionárias aqui ou posterior, elas são enviadas para esses missionários que estão gastando seu tempo lá fora e aqui dentro, né? Existem os povos transculturais e existem os povos que são dentro da nossa cultura, mas que também necessitam do que o Evangelho chegue até lá. E pedir sempre a Deus que Ele nos dê esse coração missionário, esse coração com essa visão, né? Não em si mesmado, voltando só para nós, para aquilo que Deus tem para nós, algo que agrade a cada um de nós, né? Hoje a gente está muito nessa fase, tudo tem que ser para agradar a gente, o cântico para agradar a gente, a igreja para agradar a gente, tudo tem que ser para agradar o ser humano. Se não agradou, parece que a gente fica muito brava, e a gente entende que nós estamos aqui para agradar a Deus. Tudo que sou é dele. Então Neemias, os sacerdotes, eles reúnem, vão ler a palavra e todos bebem da palavra. Que Deus esteja assim falando no nosso coração, que essa seja a nossa disposição. Amém? Nós vamos ter um momento de adoração. Aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, podem estar colocando. Que Deus desperte o nosso coração para missões, para ofertar, para abençoar outras pessoas, e que Deus esteja nos abençoando. Hoje também nós já tivemos de manhã, depois nós vamos ter o momento das crianças no altar, nós vamos ter nos próximos domingos também esse momento da gente estar falando de Jesus, e que as crianças também estejam sendo crianças missionárias. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e que nós, como no passado, possamos ouvi-la atentamente, beber dela, e que ela, Pai, faça muito bem, como sempre, ao nosso interior, Pai. Eu agradeço pela vida do pastor Silas, sua família, pelo seu ministério, pela maneira abnegada, pela maneira generosa, firme, que o Senhor tem sustentado o seu servo. E que o Senhor continue a cuidar da sua saúde, da sua mente, dos seus sonhos. Que o Senhor continue a abençoá-lo. Que o Senhor nos abençoe como igreja, que possamos ir também com os nossos missionários na contribuição, nas orações, no amor, que o Senhor esteja fazendo de nós parceiros fiéis. Que o Senhor nos abençoe. Desperta-nos, Pai, para essa obra na qual o Senhor tem chamado a cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, que os cânticos, que a palavra desperte-nos para realmente nos gastarmos e cada vez mais nos deixarmos gastar em prol do Evangelho. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Vamos cantar? Vamos adorar a Deus. Aqueles que trouxeram, né, seus dízimos de oferta podem fazê-lo. E ou senão durante a semana, né, na igreja, nas contas, né, que estão aí no boletim da igreja. Mas não deixe de fazer parte desse ministério, de estar abençoando, né, de estar fazendo parte das missões. Vamos colocar de pé? Só a gente dorme, né? Vamos ficar de pé. Hino, eu já tinha lido o hino, então passei. Amém. Vamos louvar o Senhor. Esse é o cântico, aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Aqui viemos por amor, ninguém está aqui obrigado,
ninguém está aqui forçado, nós vamos aqui porque o Senhor nos constrange o nosso espírito, nosso coração, para estarmos aqui em comunhão uns com os outros, em comunhão com sua palavra, mas principalmente em comunhão com Ele. Vamos louvar o Senhor. Não tem não. Vamos lá? Aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração e as nossas vidas no altar de Deus, confirma nossa oração. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração e as nossas vidas no altar de Deus, confirma nossa oração. Nossas vidas e as nossas vidas no altar de Deus, confirma a oração. Amém. Confirmando nosso coração o desejo de adorar. A gente vê os bancos, vê a igreja aqui. Aqui é uma igreja, né, irmãos? Como é que dá a saudade de todos congregados, os bancos? É algo diferente no nosso coração, que em breve a gente possa estarmos reunidos lá. Mas hoje o povo de Deus está congregado aqui, está celebrando aqui, está adorando aqui. Vamos engrandecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O hino número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde em torno ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro de Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como a ti, teus filhos procuramos, ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo povo
peregrinados, de mais em mais, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os reinados na plenitude dos Teu amor. Ensina aos Teus, Espírito Divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do Teu celeste ensino, aviará das instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos Céus, o Cristo da glória. Em Teva os santos anjos de prazer. Amém. Os anjos têm prazer na presença de Deus, nós mais do que nunca, porque esse Deus está presente aqui conosco. Ele não está longe de nós, Ele não está distante de nós, Ele está aqui conosco todos os dias. Ao seu lado, Ele está agora. Celebremos. Solta a voz aí. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor descobriu então que vive longe lá no céu, sem se importar com meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Para ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar,
ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Tudo é Jesus para mim. Amém? Vamos orar? Ora para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque estamos à Tua presença. Obrigado, Deus, porque aqui o Senhor se faz presente conosco. Obrigado por esta igreja, obrigado por este local. Eu quero te agradecer muito, Deus, pela vida do presbítero Jairo, que tanto se empenhou, Deus, para construir essa capela, e nós aceitamos esse desafio, e essa capela foi erguida, ó Deus, para os nossos acampamentos, mas hoje ela está abrigando o nosso culto, no culto de louvor, de adoração a Ti. Obrigado, Senhor, o nosso coração está muito, muito grato. Gratos também, ó Deus, pela presença do pastor Silas conosco, a sua esposa, Dona Eldina. Muito obrigado por esse casal tão querido que nós conhecemos, que nós aprendemos, ó Deus, a amar, que nós aprendemos a respeitar, ó Deus, porque são missionários do Senhor, que se dedicaram tantos anos ali nas tribos, ó Deus, esgotando todos os recursos, saúde, ó Deus. Que o Senhor os abençoe grandemente, derrame ricas bênçãos, ó Deus, na vida do pastor Silas, na sua saúde, que ele se recupere, ó Deus, que ele ainda continue, ó Deus, com esse amor, com esse fervor pelas almas, ó Deus, especialmente pelos indígenas. Muito obrigado pela tua igreja que está aqui, pelas crianças, agradecemos pelos jovens, ó Deus, pelos adolescentes, por nós mais adultos que estamos aqui. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu coração se enche de gozo, de alegria, de prazer por estarmos aqui reunidos nesta tarde, te louvando, ó Deus, e adorando o seu nome, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, pastor. As crianças, pastora, de manhã eu dei aula, né? As crianças saíram com o tio pastor, né? Agora eu vou chamar outro tio pastor. Que é as crianças que estão aqui também com o papai. Vem aqui à frente. Vem cá, criançada de Jesus. Vamos estar orando. Vem cá, criançada, para a gente orar. Que coisa boa a gente poder fazer isso. Chamar as crianças na frente. Vem cá, lá, vem cá, vem aqui. É aqui, é aqui. Opa, vem cá, é aqui com o tio pastor, vem cá. Vem cá, Emily. Vem cá com o tio pastor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque nós podemos mais uma vez orar com as crianças, pelas crianças e por seus pais. Agora que a mensagem vai ser falada, cantada na linguagem deles, que eles também possam entender quão grande é o Senhor, quão poderoso o Senhor é. Abençoe essas crianças, seus pais, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Então, vai lá com o tio pastor lá. Tio pastor André. Hoje é com o tio pastor André. Antes de passar a palavra aqui para o nosso querido, né? Lembrando aos irmãos que pela obra na igreja, né? Estaremos aqui no próximo domingo também. E nós não sabemos se no outro também. Mas os irmãos já ficam sabendo que por enquanto domingo que vem nós ainda vamos estar aqui para nós fazermos os cultos às 10 e às 3 horas da tarde. No dia 3 nós temos a nossa assembleia para a eleição de diáconos. Os irmãos têm até dia 12 de setembro para orar, conversar, explicar para o seu candidato o que é realmente ser um diácono da igreja. Indique a nós, pastores e o secretário do conselho, o nosso irmão o presbítero Auro. Quarta-feira, o estudo é lá na igreja, os irmãos podem estar participando, tá bom?
Só lembrando, né, os aniversariantes da semana, né? Hoje é o nosso presbítero Fabiano Garcia, dia 23 o Felipe Eduardo, filho do presbítero Auro, dia 23 o Igor Souza Castro, do presbítero Eloy, dia 24 nosso irmão superintendente Marcelo Diógenes, dia 24 a Raquel, esposa do pastor César, dia 24 também a Silvana Brandão, dia 25 a Eleusa Maciel Coutinho, dia 25 também a Lívia Ribeiro Salles Silva, do presbítero Vinícius, da Lu, e dia 28 é o Eliandro Gomes da Silva e o Lauton Pereira da Silva e Loraci Bernardes Arantes. Amém? Faltou? O bingo. O Birajara. Vem cá, Belo. Vem cá para a gente orar. Os demais que estão aqui. Não, hoje eu vou orar para você. Quem mais que está fazendo aniversário, alguém da família, vem aqui para a gente estar orando aqui dessa turma. Vem cá os presbíteros representando seus filhos. Vem cá representando para a gente estar orando. Ô Bingo, você é o último do 28 aqui, Bingo? Você é o último mesmo. Não tu menos você, né? Não pode não, Então tá bom. Tá bom, a Vanessa e a Michele e o Samuel. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa dádiva, por essa bênção, Pai, que é ter anos de vida, de paz e de saúde. Que o Senhor abençoe os que estão aqui, os que estão distantes, que aonde estiverem, Pai, que o Senhor os abençoe, que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua paz. Pai, nós louvamos pela vida de cada um, pelos seus ministérios, pelas bênçãos que são no reino. Louvado seja o Teu nome por esses queridos irmãos, Pai. No nome de Jesus, estenda sobre eles a Tua mão e os abençoe. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Dê um abraço nos aniversariantes, né? Que Deus esteja abençoando de uma maneira rica e de uma maneira poderosa a vida desses irmãos. Deus esteja abençoando. Sem mais delongas, passar a palavra aqui para o nosso irmão, pastor Silas, que vai trazer aí a mensagem ao nosso coração. Deus abençoe e esteja usando muito a vida do irmão. Tem outro microfone aqui? Oi? Dá só aquele. Tirar esse negócio, né? Aqui pode, né, pastor? Sozinho aqui. Ninguém vai pegar meu hálito aí, não? Recebi 2 doses de vacina Coronavac, tá? Estou mais protegido. Pois é, irmãos, que dia gostoso, né? Prazeroso, almoço muito especial. Todo mundo com a barriguinha cheia, pronto para louvar o Senhor e bendizer o seu nome. Nós gostamos muito desse tempo aqui com os irmãos, e eu queria diáconos aqui são os diáconos sabem servir, né? Obrigado, meu irmão. E é muito prazeroso estudarmos a palavra de Deus. Eu queria, não sei quantos irmãos estão bem atualizados, nós ouvimos o testemunho da Celinda, do Dene, lá no Nepal, naquele país. O Onésimo e a Mariana têm lutado há muitos anos para voltar ao Zoé. E é um filme que eu e a Eldina conhecemos. Nós também pelejamos muito para voltar ao Zoé Ampi. E Deus abriu a porta de uma maneira diferente do que a gente pensava, né? Pessoal, nós conseguimos entrar a primeira vez, foi com uma ordem do administrador regional, que era um advogado regional da FUNAI
em Belém do Pará. Não tinha FUNAI em Macapá ainda. E nós estávamos tentando ir e não tinha acesso. Vou contar só esse detalhe antes de pregar a palavra de Deus para os irmãos, que é um testemunho, um histórico do trabalho missionário que diz respeito à nossa experiência com Deus. Deus é quem abre e fecha portas, e Ele abre na hora certa. Nós tínhamos conseguido trabalhar um tempo aliás, nós fomos introduzidos ao trabalho OIAMP por um casal missionário norte-americanos, Dr. Allen Jensen e doutora Cheryl Jensen. Eles tentaram ir trabalhar lá, mas a FUNAI se opôs a eles. Fizeram até eles sofrerem. Eles tinham 2 filhinhas pequenininhas. Fizeram eles andar pelo mato com essas meninas, e só um índio teve compaixão deles, que ajudou eles a sair. E eles perceberam então que era difícil entrar. Mas eles oraram, eles não desistiram. E Deus deu a direção para eles. Vocês vão para a Unicamp, façam especialização. Por isso que eles ganharam esses títulos pela Unicamp, em Campinas. E ele estudou biologia na área de ornitologia. Ele é ornitólogo formado e graduado, e pós-graduado. E a Cheryl se formou numa outra ciência, que é a linguística. Ela tem mestrado e acho que doutorado em linguística. E aí, como pesquisadores da Unicamp, eles tinham direito de fazer estágio dentro da área deles. Olha como Deus deu direção. Olha a sabedoria de Deus. E eles foram como pesquisadores para a área indígena, e ela trabalhando na área dela e ele na área dele. E aí conseguiram cativar o coração dos Wayampi. E os Wayampi se empenharam pelo retorno deles. Nessa época que eles eram pesquisadores, uma vez eles fizeram o grande favor de me levar. Me levaram num avião teco-teco. Eu não gostava muito de teco-teco não, aquele negócio balança muito, né? Esse mineirinho aqui é meio medroso, mas eu fui com eles e vi como os Wayampi gostavam deles. Eu falei, o caminho está começando a abrir. E eles também, parece que naquele interregno, eles ainda não foram totalmente aceitos, mas Deus foi dando direção para eles. E eles foram trabalhar na área do Apalaí, lá acima dos Wayampi, já na fronteira do estado do Pará, na região de Molocopote, onde tinha um outro grupo Wayampi. Wayampi do Molocopote, né? E o dialeto é parecido. Então, esse casal, com um casal que se converteu, trabalharam com afinco e traduziram o primeiro Novo Testamento para o dialeto Wayampi do Cook, Wayampi Cook. Eu conheço um pouco o dialeto, dá para trocar ideias. Eu não domino o Wayampi de lá, mas então eu assisti com eles a entrega do Novo Testamento, especialmente para uma família Wayampi que morava junto dos Apalaí. Os Apalaí já têm uma igreja crente, graças a Deus. Então os irmãos estão conhecendo um pouco a região norte, né? E aí, depois eles voltaram para o Wayampi, depois desse período lá, e nesse interregno todo a gente estava em Serra do Navio. Parece estranho, né? Serra do navio na serra, coisa estranha, né? É que a serra tinha um formato de um navio, e lá formou uma mineração. E lá tem um hospital que prestava assistência aos índios. E olha a providência de Deus. Deus levou um casal ali, um casal Yurara e Aranaí, e eles tinham um filho doente, passando mal, no hospital. E aí o enfermeiro da FUNAI que os acompanhava, que era um crente da Assembleia de Deus,
ele pediu para a gente, vocês que estão aqui perto, dão assistência para esse casal, que eu preciso ir em Macapá. Macapá está a 200 e poucos quilômetros de Serra do Navio. E vocês apoiem eles para nós. E nós os acolhemos em casa. E eles fizeram uma amizade com a gente. E o Yurara me disse assim, olha, eu quero que você vá trabalhar com o meu povo. Meu irmão é cacique. E nós vamos lutar para vocês ir para lá. E eu falei, Deus é que sabe, se a FUNAI concordar, nós queremos ir. Mas a FUNAI ficou segurando as coisas, não atendia o pedido deles, não respeitava a vontade deles. E nós fomos para Oiapoque, onde nasceu minha filha. E lá no Oiapoque, enquanto a gente estava lá, nós também conhecemos a região, abrimos trabalhos em várias aldeias, levando outros missionários, e lá existem hoje igrejas formadas, fruto desse trabalho que foi aberto. O Juminã, que é uma aldeia pequena, tem uma igreja bonita, as senhoras cantam fazendo um ritual, não é uma dança, né? Porque o índio gosta de movimento, e elas cantam fazendo aquele ritual, é muito lindo ver elas cantarem. A gente que levou um colega para lá, e aliás 2 colegas, 2 casais, um desses casais morreu no naufrágio, né, numa viagem indo para a aldeia distante, a aldeia do Cumarumã. Então foi aberto o trabalho no Juminã e no Cumarumã. Cumarumã é a maior aldeia da região. E hoje lá existe uma igreja também. Mas aí a gente estava nessa região e o povo Palicur, que já tem uma igreja crente, eu tinha assistido a entrega da Bíblia, não só o Novo Testamento, a Bíblia traduzida para o povo Palicur. A gente tinha uma afinidade com eles. Irmão Leon, irmão queridos demais. E eles queriam que a gente fosse para lá. Nós, nesse ínterim, a gente estava querendo ver se tinha chance de ir para o Ayampi. E aí, irmãos, o Arthur e a Chero me mandaram gravado um convite do Yurara. Você prometeu que, quem sabe, viria, mas você não chegou. Nós estamos esperando você. Naquela época morreu meu filho, e agora nasceu outro, e nós não temos enfermeira, e se vocês não vier, talvez o outro filho meu vai morrer também. Venham para cá. Olha como Deus faz as coisas certas. E naqueles dias esse administrador da FUNAI foi no Oiapoque. Oiapoque é a fronteira da Guiana Francesa. E ele estava lá resolvendo algumas questões, era um administrador novo. E aí, pensei, oramos e falei, eu vou conversar com o administrador. E vou mostrar para ele o convite e vou mostrar a gravação para ele, traduzir para ele o convite dos Wayampi. E aí, quando eu conversei com ele, ele disse, pois é, Silas, vocês são bem-vindos, tanto aqui no Oiapoque como lá. Eu respeito o trabalho de vocês. Mas, é o seguinte, antes de em termos de necessidade, o Ayampi precisa muito mais. Tem muitas aldeias que não têm escola, não tem atendimento de saúde, e o enfermeiro que está lá não está dando conta. Mas tem um problema. Os Palicur já me falaram que querem vocês na aldeia deles. E eles falaram comigo e eu concordei com eles. Falei, não, onde eles quiserem trabalhar, tá bom. Então eu apoio a sua ida lá para o Amapari, sim, mas você vai ter que conversar com a liderança Palicur e explicar. Porque eu não quero que eles venham depois me cobrar e dizer que eu tirei vocês do plano de vocês. Aí eu orei, pedi sabedoria a Deus e fui conversar com alguns líderes Palicur. E falei, pois é, que bom, né, que as coisas estão bem com vocês têm a palavra de Deus, vocês têm uma igreja boa, forte. E o que você acha da palavra de Deus? Eles disseram, é a melhor coisa que aconteceu para nós. A melhor coisa foi a palavra de Deus chegar na nossa língua.
mudou a nossa vida, mudou tudo. E a palavra de Deus, então, é importante para vocês. Ele disse muito, muito importante. Eu falei, pois é, eu quero conversar com vocês justamente sobre isso. É o seguinte, vocês sabem que houve um plano da gente vir para cá, e a gente já está até com o tambor, a nossa mudança lá é em tambor de 200 litros, enche, põe coisa na tampa e vai, né? Porque passa água, passa rio, passa tudo, né? E vai embora. Não tem caixa de papelão que aguente lá, não. É área de chuva, de rios, todo lugar é rio. Aí eu falei, as nossas coisas já estão, inclusive, arrumadas. Mas é o seguinte, se vocês gostam tanto da palavra de Deus, o que vocês acham dos outros que não têm a palavra de Deus ainda? Será que eles também mereciam ter a palavra de Deus? É claro, claro que sim. Eles precisam também da palavra de Deus. Eu falei, pois é, eu tenho um convite dos Waiampi, que não tem ainda a palavra de Deus. E eles querem que eu vou para lá. E o que vocês acham? Eu posso mudar? Aí um deles, a gente vai sentir a falta de vocês. Mas se eles querem, podem ir. Podem ir tranquilos, nós não vamos cobrar isso de vocês. E eu prometi que ia mandar um outro, providenciar que a missão enviasse outro missionário. Falei, tem outros missionários novos que podem vir e um vir para cá. Tá bom assim? Tá ótimo. E aí, para finalizar a conversa, um deles disse, viu, vai para lá sim. E se você precisar de ajuda, se eu puder te ajudar, me avisa que eu vou para lá com você. Quase que eu ganhei um missionário, né? Para a nossa equipe. Aí nós fomos, quem foi para lá foi um colega missionário, que foi trabalhar um pouco com ele, com as moças. Hoje ele é um dos líderes da PMT, reverendo Sérgio, e ele é de São Paulo, e graças a Deus, assim, Deus abriu a porta fechada, e nós estamos lá, pela graça e misericórdia de Deus. Estamos fora, né? A pandemia não deixa. Se deixasse, a gente estaria revezando. Mas hoje tem novos missionários também com os Waiampi, que estão empenhados no estudo da língua. Eu já estou gaguejando, vocês viram várias vezes, a minha mente já está cansada, 71 anos estou completando, então não tenho pique para muita coisa mais, mas eu sei que Deus vai prosperar a sua obra. Hoje nós estamos trabalhando já na revisão do Novo Testamento, porque a primeira tradução é bem criteriosa, porém os índios também têm a sua desenvolvimento da língua, eles criam novos termos, novas terminologias para as coisas que eles vão descobrindo, e às vezes a gente vai descobrindo também que um termo que está usado no Novo Testamento não é a palavra ideal para aquele contexto. Existe uma outra palavra melhor. Então a gente está colocando notas. Existe um programa chamado Paratexto, e no Paratexto a gente abre o Novo Testamento Waiampi. Eu abro várias versões em português. Eu sei um pouco do grego, mas não sei o hebraico, então eu abro uma versão lá que tem hebraico também, que ela consulta o termo original em hebraico, e eu peço orações por isso, irmãos. É cansativo. Revisão quase que é uma segunda tradução. E não é fácil achar a terminologia. Mas depois de todas essas notas, alguns tradutores, pode ser eu, pode ser outros, vão sentar com alguns Waiampi e ver se eles aceitam, se eles aprovam, se eles têm sugestão melhor do que a que a gente está colocando. Então eu queria atualizar isso com vocês, que é um trabalho atual que a gente está fazendo. É cansativo, mas vai valer a pena. Eu já fiz muitas notas também em Gênesis, em outros textos do Velho Testamento, então é assim que está acontecendo hoje. Então, como relatório, atualização missionária, eu queria deixar isso com os irmãos. Vamos voltar para o Evangelho de João. Nós fizemos uma pequena panorâmica hoje. No final a gente vai passar alguns slides também, né? João capítulo 9 tem um texto muito especial. A narrativa
da cura do cego de nascença e da polêmica com os fariseus. Claro que nós não vamos poder abordar todo o texto, mas eu queria ler de 1 a 12 com os irmãos. João 9, de 1 a 12. O texto diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Melhor ler ali, né? E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, e dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Aí os fariseus entram na história. Os fariseus viviam em pé de guerra, vigiando Jesus, que Jesus não poderia trabalhar no sábado. Jesus era a teoria deles, né? Irmãos, esse texto é tão especial. Eu queria começar com uma citação do reverendo Hernandes. No comentário sobre o Evangelho de Marcos, na grande comissão registrada em Marcos, o reverendo Hernandes, citando John C. Riley, disse o seguinte: a evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. Impostergável é uma palavra difícil, né? Impostergável quer dizer inadiável, improrrogável, impostergável. E essa frase resume bem o que Jesus colocou lá para eles, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Interessante aqui, né? Façamos. Jesus quer formar uma equipe. Façamos as obras daquele que enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Isso aqui fala, irmãos, da urgência da obra. A obra é para hoje. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. E nós estamos incumbidos de desenvolver essa ordem de Jesus. E essa ordem tem essas 3 características. Ela não pode ser sim ou não. Se eu quiser, talvez. Ela é imperativa. Marcos registra no seu livro: ide, pregai. São ordens. E quando Jesus dá uma ordem, ela não é para ser analisada, avaliada. Quem sabe, né? Quem sabe eu vou. Eu namorei uma moça de Caxambu, ela era da Igreja Batista, por isso eu tenho um vínculo forte com Caxambu, né? Mas não deu certo o namoro. Mas ela me deu um livro que ela tinha. Ela tinha um livro chamado O Ide é com você. E ela me deu esse livro. E esse livro é um livro de impacto missionário. Não sei se alguém conhece, é um livro antigo, não sei. Existe ele talvez em PDF, por aí afora, né? E aquele livro foi uns empurrõezinhos não tão levinhos que eu recebi na vida, né? O Ide é com você. Irmãos, o Ide é com cada crente. Todo crente é chamado a participar da obra de Jesus. Eu não sei se toda a igreja de Caxambu pode ir lá para Amapari comigo. Se pudesse era bom, né?
Mas nós temos uma ordem diante de nós. E esses imperativos, irmãos, essa urgência da obra, vem desde o Velho Testamento. Tem 2 textos do Velho Testamento que trazem isso. Quando Deus chamou, vocacionou o profeta Ezequiel, ele disse que ele tinha que avisar o perverso, para que o perverso se convertesse e vivesse. Capítulo Ezequiel 3, 17 e 18. Para que o perverso se converta e viva. Não tenho prazer na morte do perverso, mas antes em que o perverso se converta e viva. Quem é o perverso, irmãos? Toda pessoa sem Cristo é pecadora, é perversa aos olhos de Deus. Às vezes a palavra perverso é forte, né? Mas perversidade é um sinônimo também de injustiça, de não conhecer a justiça. O irmão vai tentar achar para nós esses versículos. E agora, olha a seriedade. Se tu avisares e ele se converter, graças a Deus. Mas se ele não se converter, se não o avisares e ele não se converter, o sangue dele da tua mão requererei. Pesado, irmãos? Pesado. E Deus trouxe essas coisas para mim. Então Ezequiel recebeu essa missão. Obrigado, irmão. O sangue eu o demandarei de ti. Se uma pessoa morrer sem Cristo, e eu tive a oportunidade com ela de falar de Cristo, e eu não falei, eu fui negligente, eu fui omisso, Deus não vai me mandar para o inferno por isso, mas vai pesar contra mim no juízo. Esse é o que a palavra de Deus diz. Outro texto é no 2º livro de Reis, quando o povo estava perecendo de fome, as cidades estavam cercadas, não havia víveres, não havia comércio de bens alimentícios, e aí um grupo de leprosos, 2 Reis 7, 8 e 9, aqueles leprosos foram ao arraial dos sírios, eles tiveram um toque e foram, entraram na tenda, comeram e beberam, tomaram dali prata e ouro e vestes, e se esconderam, voltaram e entraram outra vez na tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Olha, um grupo de leprosos descobriu a fonte, né? Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. O povo foi salvo da escassez de alimento com alguns leprosos que foram lá e descobriram e avisaram. Esses leprosos são um retrato para nós também de missões. Então, desde o Velho Testamento, a questão da urgência existe, da necessidade premente existe. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo assumiu para si de tal forma, com tal intensidade, essa incumbência, depois que Jesus o transformou na estrada de Damasco, ele se tornou o mais ardoroso seguidor de Jesus, tanto é que ele escreveu muitas cartas que deixou para nós, né? O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: ai de mim, se o quê? Se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. O escopo da missão é sendo testemunhas. Sereis minhas testemunhas. E onde é que é para ser testemunhas? Tanto em Jerusalém. Onde é a sua Jerusalém? A da Ana Amélia, a Aniele. Eu misturo o nome das duas. Ela já me pediu, a irmã dela é mais velha. Aniele, a Jerusalém dela é Pouso Alto, igual a minha. Mas a de vocês é Caxambu, né? Não sei se tem alguém aqui que é de outra cidade. Jerusalém é onde você mora. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, a região. E eu estou ouvindo do pastor Carlos que o Evangelho está prosperando na região também, né? Ali no rumo de ir para ali para Itajubá, Itajubá não, Juiz de Fora, né?
naquela rota para lá, Deus tem abençoado o trabalho. Judéia e Samaria e até aos confins da terra é onde? Amapari. É onde nunca chegou o Evangelho. Existem muitas tribos ainda sem o Evangelho. Muitas tribos. E não vai ser fácil chegar lá, não. Mas ele é campo missionário para nós. Atos diz que nós sereis minhas testemunhas, né? E a palavra testemunhas vem de uma raiz grega que é bem forte, marturês. Marturês é bem similar com mártire. Testemunha tem que pagar um preço, irmãos. Testemunha precisa pagar um preço para ser testemunha de Jesus. Talvez vão rir de você, talvez vão ficar contra você. Eu já tentei evangelizar a pessoa que quase me bateu. Você vem me dizer que eu sou pecador? Lá perto de Peniel a gente saía nos fins de semana para fazer evangelismo na região, porque o Instituto mandava a gente ir praticando o que aprendia, né? E cheguei lá num bairro lá, chegamos numa casa, a gente se apresentava, nós estudamos aqui numa escola, aqui que fica, conheço, tá bom, pode chegar. Aí esse casal recebeu a gente só na varanda, nem mandou entrar. Mas quando começamos, a gente ia uma equipe, um rapaz, duas moças, ou dois rapazes e uma moça, e a gente estava numa equipe, eu estava com duas colegas. E aí quando eu comecei a falar da palavra de Deus, e falei, olha, eu quero falar uma coisa muito importante. Todos nós somos pecadores. O dono da casa ficou uma fera. Você sai lá do seu lugar e vem aqui me ofender? Eu vou te bater. Desculpa, então, não quis te ofender, não. Isso é o que a palavra de Deus diz, mas se você não quer ouvir, você não é obrigado. E nós saímos e deixamos. Então, irmãos, há um preço. Os fariseus entraram em frontal oposição com Jesus nesse texto, né? A responsabilidade é assim, meus irmãos. A tarefa é intransferível. Se você olhar no seu inário, o hino 312, a nossa hinologia cristã traz para nós conceitos missionários e responsabilidade missionária. O hino 312 diz que nós somos os responsáveis por pregar o Evangelho. Enquanto houver uma pessoa, uma criatura, sem ter ouvido o Evangelho, e provavelmente Caxambu é uma cidade muito evangelizada, louvo a Deus pelo progresso dessa igreja, uma igreja que teve visão de plantar congregações na cidade, né? Deus abençoou, fez frutificar o seu trabalho. Nem toda cidade tem um progresso tão bom, mas no Caxambu ainda tem gente que não é crente, que ainda precisa ouvir. Os irmãos de lá sabem melhor que eu disso, né? Então, o hino 312, ele traz para nós que a responsabilidade missionária, só tu, ó crente, o poderás fazer. Um incrédulo não prega o evangelho para outro, prega. Ele não tem o que pregar. Ele vai pregar a incredulidade dele. Mas o crente tem a sua fé, e a sua fé é para ser compartilhada. No nosso ciclo de amizades, a gente precisa assumir essa responsabilidade de pregar, irmãos. E os irmãos vão pensar, mas eu não sei nem por onde começar. Talvez tenha alguém que está dizendo, nem sei nem por onde começar a pregar. Como é que eu abordo a pessoa? Eu fiz essa pergunta a mim mesmo há muito tempo. Enquanto eu namorava essa moça de Caxambu, não é só a história do Ídia com você que aconteceu lá, não. Eu vinha com dois colegas de Pozo Alto que não eram crentes, na caminhonete do meu pai. E aí, na igreja batista, a congregação batista, tinha um evangelista que era, realmente, ele não era só o título de evangelista, ele era um evangelista nato. Ele pregava toda a oportunidade, e ele falava disso com a gente. E eu comecei a sentir uma cobrança, falei, poxa, eu ainda não falei do evangelho para os meus amigos, que crente sou eu?
mas por onde começar? Eu nem sei por onde começar. Eu comecei a orar sobre aquilo e falei, bom, meu repertório de Bíblia dentro de mim está meio fraco, por isso que eu não sei por onde começar. Se eu tivesse mais memorização bíblica, se eu tivesse mais da palavra na minha mente, eu ia ter luz para onde começar. Aí eu pedi a Deus sabedoria, incomodado com a palavra do evangelista, irmão Josias, e selecionei 116 versículos bíblicos. E falei, isso eu vou decorar, esse vai ser meu começo. E consegui decorar. Hoje, não sei mais se eu faço uma tarefa dessa, né? Talvez eu ainda saiba esse número de versículos na mente, mas decorei. Falei, oh Deus, agora tem por onde começar. Aí um dia naquela caminhonete, durante a viagem, viajando devagar com eles, eu era o motorista, eu coordenava, fui bem tranquilo e comecei a conversar com eles do Evangelho. E fui falando, fui citando versículos, fui falando. E quando chegou no fim da viagem, um deles falou, puxa, foi tão bom, essa viagem foi curta para tudo que a gente precisava ouvir, foi tão bom ouvir essas coisas. E para a glória de Deus, irmãos, esses dois são crentes hoje. E se eu não tivesse falado, tivesse me omitido, a gente tem que aproveitar as oportunidades. A minha esposa teve uma experiência marcante com esse negócio de aproveitar as oportunidades. Quando ela estudava aqui em Jacutinga, no Peniel, ela mora em Jundiaí, e um dia ela ia para casa, e ela entrou no ônibus, o ônibus parava em frente ao instituto, a gente pegava ali mesmo, para ir para Campinas para a cidade dela. Aí quando ela entrou, tinha muito lugar vago, mas uma senhora ficou olhando para ela, senta aqui comigo. A senhora estava sozinha no banco. E ela falou, não entendi muito, mas eu falei, eu vou sentar. Sentei com ela. E aí comecei a conversar com ela, e fui falando da palavra de Deus para ela, e ela mostrou uma vontade de saber mais, e eu fui falando, e essa mulher fez mais perguntas, e eu fui falando tudo que eu sabia para ela. Quando chegou em Campinas, descemos do ônibus, elas tinham que descer, ela ia para lá, ela chegou para minha esposa e falou, vem cá comigo. Ela tinha uma bolsa na mão. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu vim para cá com o coração, com a intenção maléfica. Olha o que eu estou trazendo, olha o que está na minha bolsa, envolvido num papel. Eu trouxe um punhal e eu ia atacar meu marido à noite. Eu ia atacar meu marido hoje. Mas depois que eu ouvi tudo que eu ouvi, eu não vou fazer mais isso. Pegou o facão, o punhal e jogou na lata de lixo. E ela passou o endereço para minha esposa. E a minha esposa falou, Deus seja com você, minha filha. Deus cuide de você. Então, depois a minha esposa voltou para Peniel, e a cidade próxima de lá é Ouro Fino. E essa mulher morava em Ouro Fino. E ela deixou o endereço e a minha esposa a procurou com o pastor batista de lá. Ela se entrosou na igreja. Que bênção, meus irmãos, que bênção. O crente precisa ser testemunha, estar pronto para falar. A tarefa então é intransferível. Conseguiu achar o hino? O hino traz esse conceito para nós, né? Que coisa bonita, preciosa, irmãos. Só tu, ó crente, podes fazer esse trabalho. Olha que letra missionária. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar prontamente, fielmente trabalhar, e servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou
Um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Mesmo que humilde, sendo para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus. O esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. E essa última estrofe, irmãos, mexe comigo. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, faze-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos precisam? Eu falei para vocês hoje que em Pozual tem uma mina, né? A Aniele conhece, lá em frente à churrascaria, que eu batizei de Poço de Jacó. Aí eu levo várias vasilhas de água para encher, e então, enquanto estou enchendo, chegam outros, né? Forma uma filazinha. E eu fico lá torcendo para chegar alguém. E quando chega, eu conto a história da mulher samaritana. Eu digo, por isso que eu chamo isso aqui de Poço de Jacó, viu? Ué, que história é essa? Né? Que Jacó? Não tem nenhum Jacó aqui não. Aí eu conto a história bíblica e falo, Jesus, do mesmo jeito que ele conhecia a vida daquela mulher, ele conhece a minha vida e a sua. E ele quer nos trazer para ele. E nós precisamos. E alguns ouvem e ficam pensando, outros não dão muita atenção, mas Deus tem me dado a oportunidade de fazer isso, de aproveitar a mina como um ponto de pregação. Então, a tarefa é nossa. Nós não podemos deixar, não, deixa isso com o pastor, deixa isso com os presbíteros. Ele sim, ele sabe pregar. Se você é crente, busque a Deus, busque sabedoria. Você tem um ciclo de amizade. Quantos dos seus amigos você já falou? Quando as pessoas vão trabalhar em casa também, eu sempre falo do Evangelho. Foi uma pessoa nova ontem, trabalhar para o meu filho lá, e eu já combinei com ela no trabalho e falei, mas eu quero conversar com você sobre a palavra de Deus. Ele falou, pois eu quero também. Então, uma porta aberta. Que mais alguém que está com a porta aberta. E a última lição sobre a urgência da pregação, meus irmãos, da urgência de missões e de evangelização. Evangelização e missões é a mesma coisa. Missões urbanas e missões distantes. Uma pessoa que prega na sua cidade está sendo um missionário, um enviado. Um missionário é alguém que recebeu uma missão. E a missão de pregar o Evangelho é a melhor missão, né, pastor Carlos? É a melhor missão. Eu creio que em Caxambu deve ter tido várias pessoas evangelistas, porque cresceu bastante o trabalho aí. Eu admiro. Na nossa região é um destaque, né, o crescimento do Evangelho em Caxambu. Eu fico observando, tem congregação para lá, congregação para cá, e trabalho para lá. E louvado seja Deus por isso, porque está havendo pregação ali. Mas a última lição é que ela é impostergável. Palavrinha difícil, né? Impostergável quer dizer inadiável, urgente, sem prorrogação. É para hoje. Jesus disse, agora é o tempo oportuno, né? Enquanto é dia. E ele disse que isso vai cessar quando chegar a noite. Que noite? O que é a noite? Não tem uma interpretação acurada do que é a noite. Mas, generalizando, a gente diz, a noite é o fim da oportunidade. Quando não tem mais oportunidade. Pode ser a morte, pode ser o final dos tempos. Enquanto é dia, enquanto se chama hoje. Hoje é o tempo sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Queridos, não quero colocar peso sobre ninguém, mas queria encorajar, animar, que as pessoas do nosso ciclo de amizade possam ouvir nosso testemunho. Eu te garanto uma coisa, todas elas não vão se converter. Nós não sabemos pelo rosto das pessoas, esse vai se converter, aquele não vai. É só Deus que sabe. Mas a nossa responsabilidade é falar. Pelo menos deixar um folheto. Façamos. Jesus está dizendo, eu faço parte dessa equipe. Eu quero ir com vocês. Ide, e eis que eu estou convosco. Vocês sabem esse versículo de cor?
Ide, vamos falar junto? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A noite, então, é a consumação dos séculos, né? Lá não vai mais ter pregação. Consumação dos séculos, que Jesus diz, o tempo acabou. A Bíblia diz que esse mundo será destruído, né? Será destruído. E dali em diante acabou tudo. Queridos, eu não quero colocar pressão, mas eu quero colocar ânimo no seu coração. Quero dizer que é um privilégio, uma bênção, ser testemunha de Jesus Cristo. Se a minha esposa tivesse se calado ao lado daquela mulher com o coração cheio de ódio, o que podia ter acontecido naquela noite, quando ela chegasse em casa? Ela não teria desistido do seu intento. Ela não deu detalhes para minha esposa. Eu até queria que a minha esposa contasse essa experiência, que ela saberia dar mais detalhes. Ela não deu detalhes de porquê, mas ela disse: eu iria atacar o meu marido hoje à noite. Acho que o marido dela estava lá e ela estava viajando. Meus irmãos, tem gente que precisa do evangelho hoje e que talvez tenha um coração aberto. Nós só vamos saber quando nós começarmos a abordar. Existem folhetos muito bons, no mínimo, nós podemos distribuir folhetos. Eu fiz bastante distribuição de folhetos também, distribuição de Bíblias também. A minha mãe contou que o tio Brotero, lá no Chapéu, quantos aqui conheceram o tio Brotero? Tia Lídia conheceu, o Lloyd também conheceu, muitos conheceram o tio Brotero. Meu avô era o Zé Ferreira, né? O tio Brotero era o Brotero Ferreira. O tio Brotero era uma pessoa que se importava. Ele pegava o cavalinho baio dele lá, né? Montava a cavalo e saía, ia visitar as pessoas. E ele falava e oferecia uma Bíblia. Quando eu trabalhei em São José dos Campos, que eu consegui ter um certo salário, eu estava fazendo pré-vestibular e trabalhando. Depois Deus me mandou deixar esse negócio de vestibular de lado e ir para outro rumo, né? Mas eu fiz compra de Bíblias. Eu fui ao Rio, comprei Bíblias e deixei para o tio Brotero, que ele conhecia as pessoas. Irmãos, tem livretos evangelísticos, tem folhetos, e nós podemos estudar esse material para nos prepararmos. Mas o certo é que a gente deve se importar com isso, para a glória de Deus. Os irmãos vão dizer: mas Caxambu já está cheio de igreja, tem muito lugar para eles irem. Eu não acredito que todas as pessoas não crentes de uma cidade vão entrar um dia espontaneamente numa igreja evangélica. Até porque o espiritismo, o catolicismo e outras coisas não recomendam isso para eles. Você pode levar alguém, se você tiver amizade com ela, e levar e introduzi-la na igreja. Então João 9, irmãos, traz esse recado para nós. A parte dos fariseus nós vamos deixar, porque eles criaram grande questão com Jesus. Jesus não é de Deus, esse homem é pecador e tal. E com os pais de Jesus fizeram um fuzuê ali, mas a parte importante é o que Jesus deixou para a gente. Que Deus nos abençoe, que o nosso coração vibre com a oportunidade de sermos testemunhas, não tristemunhas, mas testemunhas. Que Deus enche o nosso coração, que a gente chega alegremunhas, dá para usar essa palavra? Alegremunhas, vibrantemunhas, animadomunhas, testemunhas, que o Evangelho está vibrando no nosso coração. E se por acaso isso não está acontecendo, vamos consagrar a Deus, vamos apresentar a nossa vida, vamos deixar o nosso coração livre e leve na presença de Deus, para que o Evangelho encha nosso coração de alegria. Paulo estava cheio do Evangelho,
Por isso que ele não mediu esforços para pregar. João Batista, a mesma coisa. Os apóstolos todos, irmãos, não mediram esforços. Já falei hoje pela manhã que todos os apóstolos foram martirizados. Eles sabiam que eles iam morrer um dia. E isso até os deixou, às vezes, até meio abatidos. Lá em João, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. O coração deles estava turbado, porque Jesus abriu o coração para eles e disse: perseguirão vocês, farão isso com vocês, mas a vida é assim. E Deus usou cada um deles para a glória do seu nome. Deus abençoe, Deus nos anime, nos fortaleça nesse caminho da pregação do Evangelho. Senhor nosso Deus, obrigado porque Jesus nos deixou uma ordem tão linda, tão importante, tão, ó Deus, inolvidável. Nós não podemos passar por cima dessa ordem. Essa ordem é para o crente, é para nós. E nos ajude a desincumbirmos da nossa missão de sermos testemunhas do Senhor, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos mostrar a parte de missões de novo, pastor? Tem gente nova agora à tarde? Tem alguma coisa que talvez vai ser mais completa agora? Eu acho que o irmão conseguiu colocar as fotos dos 2 missionários de Itajubá juntos. Esse mapa é meio confuso, não adianta nem explicar muito, porque é cheio de aldeias, né? Aqui é depois que fomos expulsos da aldeia, nós fundamos as bases missionárias por sugestão dos Wayampi. Vem morar perto da nossa terra, nós vamos visitar vocês e vocês vão visitar a gente. Aqui é a reunião maior que a gente teve naquela base, 306 Wayampi, mais 26 brancos. Os brancos serviram os Wayampi. Aqui é a segunda base missionária, isso aqui está na estrada perimetral norte, e é lá que estão morando os atuais missionários que estão presentes lá na área. Algumas cenas de evangelismo. Tapaiúna, olhe por esse irmão, às vezes ele tem uns balanços, mas ele tem ficado firme com Cristo. O dia a dia lá, recebendo pessoas. Aquele professor lá do canto direito é um professor muito sério, e ele é um crente também. Aqui está o Mateus, a Aline, o primeiro filho, um jovem que passou um tempo lá com a gente, eu, a Eldina, mais um Wayampi, e a Rosilda. Rosilda é uma missionária da IPI, muito dedicada, é enfermeira. Os índios gostam demais dela, porque ela os trata com muito carinho. Cena da viagem, Maria, pode passar? Aqui é na aldeia de Jacareacangocá, com a televisãozinha. Vamos. Aqui é a viagem para o Marirã, o carro foi cheio, carregando gasolina, motor de popa, tanta coisa. Toyotinha valente, né? Agora pareceu bom. Pode passar. Pneu furou 2 pneus. Aí a gente teve que mandar por um carro para consertar e trazer de volta, para na volta da nossa viagem pelo Rio podermos voltar. Pode passar. Marirã, a aldeia do Uai-Uai. Esse aqui é fácil de gravar, né? Mineiro fala uai, né? O líder Uai-Uai. Falei, vou achar um mineiro aqui, ó. Muito querido, olha o sorriso do Uai-Uai. Ele é muito vibrante com a palavra de Deus. Algumas cenas lá do ensino, na escola, eles abriram a escola para ensinar. Pode passar. Aqui novamente a televisãozinha. É uma judiação pôr uma televisão tão pequena para um grupo tão grande, mas é o que tem lá, né? Maíra, ela e Iapan, um casal muito firme na fé, mas ela veio a falecer. Antes disso, ela influenciou toda a sua família,
que era resistente ao Evangelho. E a sua irmã hoje confessa a Jesus também. Então, ensino, a gente tenta ajudá-los a folhear o Novo Testamento, a aprender. Então, a gente está citando referência e alguns missionários estão ajudando os outros. A gente ajuda cada um a achar para ler, né? A aldeia é a aldeia mais próxima dali. Então, o dia do índio é o dia que os índios vão para Macapá. Tem a semana do índio, eles trazem índios de vários lugares. Os Wayampi estão aí, ó, pintados de urucum. Urucum é vermelho, né? E genipapo. Genipapo é o sinal de beleza lá, pintura de preto. Agora apareceu o Fábio, a Elise e os filhos. Eles são de Itajubá. Ele é mais novo lá, mas ele está sendo o meu intermediário no passar de material para os índios. Mateus já está há um tempo lá, ele já está mais adiantado no estudo da língua, e eles estão, assim, também limitados pela pandemia, mas eles estão tendo contatos com os índios e repassam o nosso material, e eles vão vir para Itajubá porque ela está gestante do terceiro filho e vai vir para nascer aqui. Obrigado, meus irmãos. Tem alguma pergunta? É isso que eu ia dizer. Tem a música. Sim. O Wayampi? Uhum. Parte mais difícil, né? Tá certo. Então eu vou citar da Bíblia a saudação, graça e paz, né? Janeyare eko tapenele kokatu katuaru pipenelecone. A eve tapemopirivu pecatu penelecone. Graça e paz. Cumprido, né? Quer decorar? Yaneyare é. Quem quer falar? Yaneyare é. O único som aí que vocês não usam muito é o é, né? Esse é uma pausinha. O resto vocês conhecem. Yaneyare é nosso verdadeiro Senhor. Nosso dono, nome para Deus. Tem também Yaneruaçu. Oh, já aprendeu, vai comigo, vai comigo. Yaneruaçu. Yaneruaçu é nosso Pai maior, nosso Pai grande. Tu é Pai, e quando é flexionado é Ru, Yaneru. Então, Yaneyare é tapenerecocatu ocatuaru pipenerecone. A eve tapemopirvupcatu penerecone. Paz, deixar vocês em paz é tapemopirvupcatu. Valeu, irmã? Valeu? Hein? A pergunta. Mais difícil. Olha, os Wayampi, eles têm, a língua deles é muito assim, no real, no concreto. Então, coisas abstratas, conceitos abstratos, eu tentei traduzir provérbios e achei-o bem pesado de traduzir. Porque conceitos abstratos não é muito o deles. A língua deles trabalha no concreto, no real. Então, eu não lembro mais de outros textos que foram difíceis. Eu traduzi, Novas Tribos do Brasil ensinava a gente a traduzir um material completo do Velho Testamento, para ensinar primeiro o Velho Testamento, depois ir para o Novo, que era chamado ensino cronológico. Sim, eles entenderam. Quando eles entendem, o coração deles vibra. Eu falei da Maíra, né?
A Maíra se converteu na nossa casa em Macapá, depois de ver o filme. Ela era uma índia que tinha... Qual é o defeito dela, velho? A Maíra. O defeito dela... Tem alguns índios que nascem com braço curto e meio nanicos, meio baixinhos. Ela era um desses. Então, foi com ela que você assistiu quando ela nasceu? Foi outra, foi a outra. A minha esposa salvou uma criança do infanticídio só porque a enfermeira da FUNAI chamou ela. Vamos lá comigo, vamos lá comigo. O que é infanticídio? Enterrar a criança para morrer. Choca? Então, vamos lá comigo, posso contar essa experiênciazinha? Então, a Maeva, a enfermeira, chamou a Eldina, vamos lá, nasceu uma criança. E quando a Eldina foi, havia uma discussão. Havia uma discussão lá porque estavam discutindo se enterrar aquela criança. Alguns achavam que ela nasceu com o braço curto. E aí um índio mais velho falou para a Eldina, o que você diz? A Eldina falou, eu não vejo isso. Pegou a criança, examinou, talvez ela podia até contar isso. Quer contar, velho? Termina aí, que ela sabe melhor a história que eu, né? Eu já estou meio caduco aqui, já, perdendo algumas coisas no meio do caminho. Ela tem a memória melhor que a minha. Boa tarde, irmãos. Então, essa história, eu creio que está no livro, talvez muitos já conhecem. Na verdade, eu fui chamada mesmo, porque essa enfermeira... Obrigada. Eu fui chamada mesmo porque a enfermeira, ela disse, você começou, eles não tinham o hábito de fazer curativo no umbigo, então muitas crianças morriam de tétano. E eu comecei o hábito de fazer o curativo e cuidar. Nunca mais, ninguém teve esse problema. E ela me chamou justamente, se tivesse algum problema para ela, que eu tinha mais experiência, estava mais tempo ali. E quando eu cheguei, realmente eu peguei a criança. Eu vi que eles estavam discutindo, a mãe tinha feito um buraco, a enxada estava junto, eles têm, é costume, é cultura deles. Ela estava do lado já esperando, a placenta já estava no buraco também. E eu pedi a criança, ela me deu, eu segurei no colo, sentada num tronco, e eu fiquei orando, pedindo a Deus que eu não ia conseguir ver uma cena daquela. Eu falei para o Senhor, passou 1000 filmes naquela hora, eu falei, eu vou fugir com essa criança, não vou conseguir ver alguém enterrado. E clamei, Senhor, por favor, faça alguma coisa, né? E enquanto eles estavam discutindo, eu não falei nada, fiquei quieta, só orando, pedindo a Deus, porque realmente eu nem sabia o que falar, né? Me senti incapaz ali. E naquele momento, depois de discutir bastante, eu entendi que iam enterrar e que a criança tinha o braço curto. E eu estava olhando justamente isso, se o braço era curto mesmo. E era uma pressão muito grande do lado de fora daquela, uma casinha típica deles, né? Para enterrar aquela criança. E, de repente, o pai da criança olhou e falou para mim, você é enfermeira, você acha que ela tem o braço curto? E eu já tinha olhado a criança todinha, eu vi que ela não era. As outras, porque já tinha nascido criança com braço curto, e eles não aceitam. Hoje eles aceitam por causa do Evangelho, mas crianças com defeito eles não aceitavam. E eu falei, olha, eu examinei, eu olhei, e eu não vou mentir para você, eu não vejo que ela tem braço curto. Mas, mesmo que ela tenha o braço curto ou a perna curta, ela não vai deixar de fazer uma roça, ela vai carregar água, ela vai trabalhar normal para vocês. Então ele disse, então eu vai dar nome. Eu lembro que ele falou até em português, eu vai dar nome. E naquele momento ele estava dizendo assim, encerra o assunto e ela vai sobreviver, né? E deu o nome, Massalpé. 26 anos depois eu encontrei com ela. E ela era muito firme, estava lendo a palavra de Deus, foi para minha casa, recebeu o estudo, nós estávamos tocando. E deixa eu contar como foi o nosso encontro, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Quando eu comecei a procurá-la depois, porque a gente ficou longe, ela foi morar muito longe, nós ficamos muito longe dela. Eu só sabia, que deu Massalpé, o que está acontecendo com ela? Muitas aldeias, né, a gente atendia muita gente ali,
e foi de passagem. E eu soube, olha, ela é inteligente, uma boa aluna, tudo, só sabia disso. E depois nós viemos, ela veio morar bem pertinho, onde nós fizemos a segunda base, no Tucano, em 2011, onde nós fomos. E um dia nós fomos na aldeia, a primeira aldeia, 5 quilômetros dali, começamos a conversar, e ela veio perto de mim, e ela perguntou para mim, quem é você? Eu falei, eu sou a Saí, que eles me chamam de vovó, né? Esposa do Silas, do Tamu. E eu falei, e você? Ela falou, eu sou Massalpé. E naquele momento foi muito, muito emocionante. Eu falei, você conhece? Eu abracei, não é o costume deles, mas é o meu, né? Eu fui e abracei, quebrei a regra. E eu falei, você conhece, você sabe a sua história? Ela falou, não. E naquele momento eu contei a história para ela, como tinha acontecido, o que aconteceu, como Deus a livrou. E ela perguntou para mim, o meu livro, porções da palavra que ela carregava, molhou, estragou. Você tem outro para me dar? Eu falei, a gente arruma outro para você. Eu falei, você não quer ir à minha casa? Ela falou, vou terminar o estudo aqui. Quando eu posso ir? Eu falei, eu estou agora no Tucano, fazia dias que a gente estava ali, foi tudo novidade para ela e para nós, né? E passou uns dias, ela foi, depois ela levou a menina que já tinha 15 anos, a filha dela, e depois levou o marido. E aí nós voltamos a travar e foi muito emocionante ver a inteligência dela, o interesse pela palavra de Deus. Foi muito bom. E a obra que Deus fez na vida dela, e eu creio que ela continua sendo uma bênção ali na aldeia Pinal. Obrigado, bem. Então, aquela Maíra que eu mostrei, ela, se vocês observarem, ela tem os bracinhos curtos. O bracinho dela vem até aqui só. Mas ela criou filhos e ela foi uma crente. Então, confirmar, né? Volta. Aqui, ó. Olha o bracinho dela. Aqui o braço, semibraço, né? Como é que é braço? É aqui ou é aqui? Braço, semibraço. Antebraço, né? É curtinho. É troncudinho. Obrigado. Vamos, alguém está curioso com a língua, então eu pus uma canção aqui. O irmão vai projetar para nós. Dá tempo ainda, pastor? Desculpe aí se eu extrapolei o tempo. Tem na língua? Tem, né? Vou cantar primeiro em português para você poder me acompanhar, né? Depois nós vamos para a língua, tá? Venham todos cantar e a Jesus louvar. Só com Ele a gente pode ser feliz. Vamos acreditar na palavra de Deus, ficar pronto para com Ele subir. Vamos todos pensar cada dia em Jesus, o caminho que ao céu nos levará. Ele é mais poderoso, é o Filho de Deus, só em Jesus nós podemos confiar. Oi, Ampi, agora. Bem, quer me ajudar? O coral estava bonito, vamos ver agora como é que vai ser o coral, tá? De lado aqui. Veja, olha os trapalhões. Ei, ó Jesure, Yaninga, Yaninga, Yaninga e Moé, o Minhereme, Yata o Pique, Ayau e Sirovi, Ayesuke, Coen, Coen, Yaya, Ataek, Jesus, Esoi, Cassia e Com. Yaneru Asura Urete Jesus Yahweh Piru em Simoé é Jesus que. Só isso, né? Olha, vamos para a equipe missionária. Terminou? A vogal distinta deles para a nossa é o U. U, né? Que é finalmente. É o Y. O Y, som de U. Ele é feito U.
levantado, né? Som gutural, Fala aqui. mas falado levantado. Obrigado. Passo a palavra para o pastor. A esposa aqui, vem cá, Eldina, deixa eu orar por vocês. Pai querido, no nome de Jesus, nós rendemos graças pela vida dos teus servos. Te louvamos pela capacitação que o Senhor deu a eles e por esse ministério que eles têm abraçado com tanto amor. Que o Senhor, ó Pai querido, continue a usá-los para inspirar outros, para dar continuidade à obra que através deles o Senhor começou. No nome de Jesus, nós invocamos sobre eles a tua bênção. Amém. Receba com carinho aqui o abraço da igreja, que é suas também. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer. E depois da bênção, vocês sentem que tem só um videozinho rápido para vocês. E agora, meus queridos, amados em Cristo, que a graça, que a paz de Jesus, que o seu amor, que a ação do Espírito esteja sobre nós, sobre a igreja espalhada pela face da terra, sobre teus servos, teus ministros e aqueles que te seguem, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar?